por favor, como é que se diz? Abram as câmeras. Bom, gente, boa tarde a todos e a todas. A gente está hoje começando mais uma entrevista aqui do Linhas com o colega João Guilherme Lisboa Rangel, conhecido há muito nosso aqui, do Linhas. E hoje a gente vai estar também falando um pouco sobre medievalismo, só que como o João, a pesquisa dele não é necessariamente em medievalismo, ou seja, o doutorado dele tem a ver com outras coisas, eu não vou seguir tão à risca o roteiro, não, porque eu também sou anarquista, eu quero fomentar mais o debate do que propriamente seguir roteiro de reunião, de entrevista, né? Bom, João, gostaria de começar, assim, de qualquer forma, pedindo para que você se apresente, fale um pouco da sua trajetória acadêmica, enfim, o que você pesquisou, do que você está pesquisando. Obviamente, deixando claro, como eu falei, que você não é necessariamente alguém que esteja fazendo pesquisa em medievalismo, mas tem escrito alguns trabalhos e é uma pessoa que se liga a essa discussão de uma forma ou de outra. Nessa área aqui, eu sou um diletante, né? E aí, mas enfim, é um tema que eu acho interessante, até por uma relativa proximidade, né, da minha família por parte de pai, é toda ligada à TFP e aos arautos. Então, não que eu tenha qualquer relação para além disso que eu acabei de falar, tá, gente? Enfim, mas de qualquer forma é um tema que acaba me tocando muito, assim, por vários aspectos, né? Bom, eu fiz graduação, mestrado e faço doutorado hoje lá na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde eu também trabalho lá como professor substituto de História Medieval. O meu mestrado foi em História Medieval, mas foi relacionado à questão da heresia, os dominicanos e a geografia. E atualmente no doutorado eu estou estudando a Reforma Protestante e especificamente a ideia de tentar pensar uma geografia, uma escrita geográfica dentro do protestantismo, né? E pensando também essa questão da santidade dentro do protestantismo, já que isso é muito pouco falado ou estudado, né? Enfim, acho que é basicamente isso. Então, João, já vou começar com uma provocação que eu poderia ter te feito antes, mas não fiz, que seria o seguinte: pensando nessa definição mais clássica, entenda meramente como uma provocação, tá? De medievalismo, eu sei que não é seu objetivo, sei que você não vai fazer isso, mas apenas como você disse, como exercício de reflexão, a tua pesquisa de doutorado não poderia ser pensada a partir do medievalismo, uma vez que essa questão da santidade, como a própria historiografia coloca, a forma que você está pensando a geografia pós-reforma, no século XVI, não poderia ser pensada como algo a ser pensado, desculpa a redundância, pelo medievalismo? Não, acho que sim, né? Inclusive eu vinha pensando nisso. É claro que assim, como você falou, não é o que eu estou fazendo propriamente, mas poderia sim ser pensado até. Mas aí eu acho que a gente tem que separar um pouco as coisas, né? Eu acho que não tanto pela questão da santidade, mas assim, pensando talvez um pouco assim no discurso que os reformadores eles têm a respeito do período medieval, entendeu? E dessa teologia medieval que eles supostamente vão rechaçar muito, principalmente quando a gente pega assim, a partir da segunda metade do século XVI, né? Que, paradoxalmente, embora você tenha um esforço muito grande de reformadores como Lutero, como Calvino, em criticar, né, a teologia escolástica, aristotélica, por assim dizer, pós segunda metade do século XVI, você começa a ter uma aproximação vamos dizer assim, dessa maneira de pensar a teologia, né,
pelos reformadores como Theodor de Beza, e que, no entanto, não é explicitada, né? Mas, por exemplo, vai ser essa aproximação da escolástica, da teologia escolástica, que vai fazer, no século XVII, você ter, por exemplo, a sistematização do pensamento do Calvino, né? E assim, o calvinismo, e por aí vai. Então, assim, eu acho que daria, sim, para pensar a questão do medievalismo na reforma, enfim. Mas você está falando por intermédio da teologia, ou seja, usando uma expressão que a Nádia usa, que é um tanto quanto confusa, mas no sentido de, para muitos historiadores, esses teólogos medievalizam, ou seja, eles falam dessa Idade Média usando algum tipo de juízo de valor. Eu conheço um pouco, mas eu estou pedindo para você falar com as pessoas aqui. Ou seja, o que seria essa medievalização feita por essa teologia reformada, que eu estou falando teologia reformada? Eu acho que tem no sentido da teologia justamente por isso, porque, por exemplo, assim, o Lutero, quando ele vai criticar, quando ele vai falar que a teologia dele se coloca contra o escolasticismo, ele, na verdade, está falando de um tipo de escolasticismo, né? Você tem estudos assim mais contemporâneos que vão justamente mostrar que você tinha ali uma série de correntes teológicas, inclusive uma corrente que se aproxima bastante, que é a que o Lutero estava, que é a corrente que estava, por exemplo, ali presente em Wittenberg, e que se aproxima muito do Lutero, né? E que muitas das ideias, enfim, que o Lutero traz, essa corrente, por exemplo, ela já vinha defendendo. Então, sim, eles acabam medievalizando a teologia e fazem uma certa... Na tentativa de se afirmar, eles acabam apagando essas diferenças e colocando tudo isso que eles querem negar como medieval e como, né, um escolasticismo e por aí vai. Não, é interessante, porque, na verdade, como a gente vai falar daqui a pouco, nessa seara que eu sei que você tem uma série de ressalvas, né, sobre medievalismo e religião, e na verdade, essa provocação eu queria te fazer mesmo para chamar a atenção para uma discussão que eu sei também que não é muito teu foco, mas que é possível de fazer, de pensar a Idade Média como uma espécie de conceito, né, criado e que vai sendo apropriado, né? Mas voltando aqui ao roteiro da entrevista, antes que nós voltemos às polêmicas, quando você começou a pensar em estudar a Idade Média e qual a sua relação de gosto em relação à Idade Média? Ou seja, você com o Legoff brincava de soldadinho de chumbo, ou você já é essa geração RPG, esse tipo de coisa? Não, então, a minha relação com a Idade Média não influenciou necessariamente nos meus estudos sobre a Idade Média. A minha relação com a Idade Média é um pouco essa que o João falou também, o João Batista, né, falou na entrevista dele. Assim, desde moleque, eu sempre... Enfim, eu nem lembro desde quando eu comecei a gostar, mas, assim, essas coisas desse universo, né, enfim, supostamente medieval, sempre me atraíram muito. Quando eu conheci o Senhor dos Anéis, por exemplo, eu fiquei fascinado, gosto. A sua cara é ótima aqui. Enfim, fiquei fascinado e tal. Então, e tudo isso e depois o RPG e por aí vai. Só que isso não só que não foi por isso que eu fui estudar a Idade Média. Na verdade, eu fui estudar a Idade Média por causa da Reforma, né? Não sei se você lembra, assim, o Clínio foi o meu primeiro orientador. Hoje no doutorado, eu sou orientado pelo Ilan de Matos, em História Moderna, enfim, mas o meu primeiro orientador, inclusive, iniciação científica, foi o Clínio. Não vou falar exatamente há quanto tempo atrás, para não entregar a idade dele, no caso, porque eu continuo jovem. Eu já moro no asilo, rapaz. Uma brincadeira à parte, foi engraçado, porque quando eu fui conversar com o Clínio sobre... logo assim, o Clínio foi o meu primeiro professor, literalmente, na faculdade. A primeira aula que eu tive foi com o Clínio,
E aí, depois da aula, eu já fui conversar com ele sobre essa questão de pesquisa, né? Porque ele falava sobre religião, né? Enfim, começou lá a aula dele falando sobre cristianismo, religião. Eu era da igreja presbiteriana na época, e aí eu fui falar com ele que eu queria estudar reforma, religião, essas coisas. E aí ele falou que como ele era de idade média, para poder conseguir uma bolsa seria mais fácil se a pesquisa fosse em história medieval, né? E aí, por causa da bolsa, eu falei, não, beleza, né? Vamos embora, vamos estudar isso daí. Só que ele me vendeu falando que se eu fosse estudar a Legenda Áurea, eu poderia levar isso para a reforma, porque os reformadores, eles criticaram muito a Legenda Áurea, enfim e tal, e aí eu fui, só que no mestrado eu acabei ficando na Legenda Áurea, e, enfim, curiosamente, no doutorado, e aí já por um outro motivo, eu acabei indo estudar uma fonte que, coincidentemente, criticava a Legenda Áurea, né? Então, enfim, as coisas acabaram se conectando, mas não porque teve uma certa coerência propriamente dita, assim, uma intencionalidade, né? Não, enfim, como eu te conheço, eu tenho um pouco a sensação que a tua relação com a Idade Média e com a história, de um modo geral, ela perpassa um pouco pelo estudo de história da religião, né? Acho que, eu não vou nem entrar no que seria estudo de religião, mas eu acho que a gente teria isso em comum. Mas então, João, no fundo, foi o seu pragmatismo por bolsa, então, né, que você que o conduziu à Idade Média, brincadeira à parte. Eu queria te pedir se você poderia falar um pouco, assim, duas coisas, e aí eu não vou pedir para você falar da sua pesquisa atual, porque, como você falou, embora ela seja possível de ser pensada por intermédio do medievalismo, o seu caminho está sendo outro, mas eu queria que você falasse um pouco do que você fez em relação a medievalismo especificamente, e aí se você pudesse desenvolver isso um pouco mais, eu já estou introduzindo uma pergunta subsequente, que tem a ver com planos futuros, dessa relação entre medievalismo, arautos do evangelho e fundamentalismo. E aí fica à vontade para tentar desenvolver, porque eu sei que são coisas mais complicadas, acho que talvez começando pelos arautos que mais fácil. Aí critério seu. Tá. É... Enfim, como eu falei, eu sou um diletante nisso, então, assim, não... É tudo muito preliminar, né? Assim, do que eu falo agora são algumas ideias. Em relação ao que foi produzido, né? Foram dois textos que eu escrevi com Clínio sobre os arautos, e assim, pensar essa coisa do medievalismo nos arautos é muito fácil, né? Entre aspas, porque, assim, eles é muito deliberada, né? A relação deles com a Idade Média, tanto na indumentária quanto em determinados, por exemplo, os valores no que diz respeito, por exemplo, à busca pela santidade, né? Os arautos do Evangelho, eles são uma dissidência, por assim dizer, da TFP, que é oficializada em 1960 com o Plínio Correia de Oliveira, e o estatuto da TFP, é claro que tem algumas diferenças, né, entre os arautos e a TFP. A TFP ela vem com uma organização, vamos dizer assim, uma entidade civil religiosa, né? Já os arautos do Evangelho não. O que isso significa? Significa que a TFP ela era uma organização leiga e que tentava manter, de certa maneira, uma independência em relação ao Vaticano, diferente dos arautos, né? A TFP, por exemplo, também ela rejeitava a participação feminina, exceto em questões muito pontuais, mas os seus... não é esse o nome, mas, enfim, os seus conventos, vamos dizer assim, né? Entre aspas, né? Eram só para homens, e quem acabava podendo assumir funções dentro da organização eram apenas homens, coisa que os arautos do Evangelho acabam em termos, né? As principais lideranças continuam na mão de homens, mas você tem também dentro dos arautos um grupo, né, feminino. Enfim,
Dei, Luiz, 2016. Mas voltando aqui, então os arautos, eles, é justamente essa dissidência da TFP, e a TFP, ela colocava no seu, vamos dizer assim, estatuto, por assim dizer, que o objetivo dela é, trazer os valores do cristianismo na formação de uma civilização verdadeiramente cristã. Isso é deliberado. Então, assim, esse retorno que eles fazem à Idade Média remete muito a essa ideia de que ali você tinha, de fato, uma civilização verdadeiramente cristã, onde supostamente os valores, né, desse cristianismo que eles entendem estava de fato presente na sociedade e dirigia a sociedade, né? Essa é um pouco a ideia. Então, os arautos, eles na década de 90, o Plínio Correia de Oliveira, fundador da TFP, ele morre em 95, e aí começa uma disputa entre os pioneiros da TFP e o fundador dos arautos, que é o Monsenhor João Clá Dias. E eles começam uma disputa para ver quem, inclusive judicial, para ver quem ficaria com o direito de administrar, vamos dizer assim, os arautos. Mas, em paralelo, o João Clá, ele funda primeiro uma ordem, não é uma ordem, é uma associação com o nome de Nossa Senhora de Fátima, se eu não estou enganado, em 97. Em 99 funda os Arautos do Evangelho, que em 2001 é reconhecido pelo Papa João Paulo II como uma ordem internacional para o direito, não sei o que, Arautos do Evangelho. E daí em diante os arautos só se expandiu, depois eles fundam mais duas ordens, essa ordem feminina dentro dos arautos e uma ordem sacerdotal, né? Então não é só, os arautos do evangelho não é um grupo apenas de leigos, mas também você tem sacerdote, sendo João Clá, por exemplo, um monsenhor, né? Então isso na década de 90 eles têm essa disputa pela TFP, os pioneiros lá da TFP fundam, eles acabam perdendo, né, a disputa judicial, até onde eu acompanhei em 2010. A disputa não tinha sido completamente resolvida, mas quem estava ganhando era o João Clá, então ele administrava a TFP, e o que ele faz? Ele se aproveita da estrutura da TFP para, a partir dali, ele cria os arautos e vai se beneficiando da estrutura e da organização que a TFP já tinha na década de 90. Né? Então, a grande maioria dos membros da TFP acabam migrando para os arautos do Evangelho, e aí, em 2003, se eu não estou enganado, você tem esses pioneiros da TFP, que haviam fundado junto com o Plínio Correia de Oliveira, que era o presidente emérito, eles acabam fundando a associação ATFP, né? Associação do Tradição, Família e Propriedade. Então, da TFP você tem os arautos e essa ATFP nos dias de hoje. E aí os arautos, eles acabam assim dando essa ênfase no aspecto religioso, se submetendo ao Vaticano, até porque eles surgem exatamente nesse período ali do papado do João Paulo II e do Bento XVI, que autorizam uma série de coisas referentes e reconhecimentos aos arautos do Evangelho, inclusive dando localizações, igrejas, por exemplo, para eles na Itália. Então, eles se espalham para mais de 70, 80 países, isso aí depende, porque as informações do site variam muito, e vão fazendo sempre essa associação da imagem dos arautos à Idade Média. Então, eles carregam no peito a cruz, né, de Santiago, e eles vão sempre fazendo essa associação porque, de alguma maneira, eles enxergam na Idade Média esse momento histórico, vamos dizer, primordial, né, por assim dizer, da sociedade, né, da civilização ocidental, para usar expressões que eles utilizam. E aí, entrando no que, né, na pergunta também do Plínio, sobre a questão do fundamentalismo, eu acredito, e isso tem um pouco a ver com o que eu estou fazendo no doutorado,
que isso passa por que esse fundamentalismo, ele passa por também uma questão de uma dada compreensão de epistemologia da história que esses grupos fundamentalistas eles têm, né? E aí, assim, para além da obviedade que isso pode parecer, né? Tipo assim, tá, eles têm uma dada leitura da história, é importante mencionar que, por exemplo, o Plínio Correia de Oliveira, ele foi professor de história, tanto de história moderna e contemporânea, da PUC de São Paulo, e professor de história da civilização, se eu não me engano, na Faculdade de Direito da USP. E a tese de doutorado do João Clá é exatamente sobre a vida do Plínio Corrêa de Oliveira. Então, assim, se você for olhando, e aí, claro, depois disso, de fundar os Arautos do Evangelho, os Arautos do Evangelho, eles também fundaram, eles têm uma faculdade de teologia, não reconhecida pelo MEC, mas, enfim, eles têm colégio, né, para ensino fundamental e ensino médio. Então, eu acho que, assim, passa por uma questão de um projeto educacional que existe ali, e esse projeto está vinculado a uma dada compreensão e uma dada epistemologia da história, assim como o fundamentalismo protestante. Agora, claro, o fundamentalismo protestante e esse tipo de fundamentalismo, eles divergem, né, em vários aspectos. Acho que essa questão, por exemplo, do medievalismo seja um deles, né? Porque, evidentemente, para a história protestante não é na Idade Média que está vamos dizer assim, o auge da história, né? Diferente dos arautos. Inclusive, eu não sei se depois dá para compartilhar aqui o link, eu vou ver se eu compartilho depois, de um vídeo que supostamente alunos da escola, do Colégio do Arautos do Evangelho, fizeram falando sobre a Idade Média. Eu até mostrei para o Clínio, né? E, assim, é muito interessante a maneira que eles operam, mas, enfim. Então, João, só voltando a uma coisa. Não, você falou algumas coisas, mas quando você fala, acho que isso vai dar debate daqui a pouco sobre desse medievalismo que pode ser falado para alguns católicos e não para os protestantes, enfim, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas se você puder dar algum exemplo mais pragmático dessa idealização da Idade Média feita pelos arautos. Por que eu estou te falando isso? Porque, como você disse, eles não são desavisados no que diz respeito à história. Ou seja, eles têm... O seu fundador era um historiador, digamos assim, com cargos em universidade, portanto, ele conhecia essa ordem do discurso acadêmico, e como o próprio vídeo que você me mostrou, feito por, provavelmente, a julgar que é de uma escola, que é mesmo da escola deles, eu estou falando isso porque eu não sei se você teve tempo de fazer essas verificações, mas você vê que ele segue uma... O vídeo é da escola mesmo, eu peguei no próprio site do colégio. Então, a bibliografia está atualizada, eles citam a BNCC, então, assim, a questão está muito mais nas nuances do discurso do que provavelmente, sim. E aí, se você pudesse exemplificar essa apropriação da Idade Média por ele, seria interessante. Eu acho que é como a gente fala num texto nosso, é uma Idade Média encantada, né? Então, assim, se você pegar esse vídeo, e tem outros vídeos, por exemplo, eles gostam de ressaltar a questão da universidade, né? Então, eles dizem assim, olha, aquela coisa, a Idade Média não foi esse período de obscurantismo, quem fala isso é de pura ignorância e desconhecimento, mas na Idade Média o conhecimento ele ficava protegido, guardado, é alguma palavra assim que eles usam, na mão de piedosos, padres, piedosos sacerdotes, uma coisa assim. E ele diz, e foi na Idade Média que o sistema universitário foi criado, né? É algo que é importantíssimo para a nossa civilização. Então, essa Idade Média, assim, esse é um exemplo concreto de um vídeo produzido por crianças do 7º ano, né, em que a Idade Média, assim, questões, por exemplo, como a Inquisição, a ideia de uma sociedade persecutória, tudo isso passa batido no vídeo, né? A Idade Média que aparece ali é uma Idade Média
de progresso, de desenvolvimento, né, desenvolvimento urbano, comercial e desenvolvimento intelectual, que é um discurso, né, essa questão do desenvolvimento intelectual, que os arautos eles dão muita ênfase, né, tanto pela associação que faz com o Plínio, que é o tempo inteiro chamado de doutor Plínio, de fato ele tinha doutorado, e a própria formação do João Clar, que é o tempo inteiro enfatizada no site dos arautos, enfim. Então, é uma Idade Média que valoriza esses aspectos, né? O aspecto intelectual, o aspecto do desenvolvimento material, e por aí vai, né? Entendi. Então, mas esse encantamento, né, da Idade Média, a Maria está perguntando onde o Clar fez o doutorado. Ah, peraí, eu vejo até aqui do lado. Ele é um neotomista, se eu não me engano, Maria. Não é, João? Não, sim, mas a universidade que ele fez doutorado foi a Pontifícia Universidade São Tomás de Aquino de Roma. Não foi qualquer universidade. Não, Maria, tranquilo. Não, então, João, voltando aqui, assim, se você puder falar um pouco mais dessa nossa intenção aí de fazer um trabalho sobre o fundamentalismo, aproveitar que o Pedro está aqui, né? O Pedro também, se não me engano, é teólogo, ele pode entrar nesse debate depois, sobre como você vê a relevância de pensar essa associação fundamentalismo, medievalismo e arautos evangélicos para o Brasil de hoje, né? Eu acho que assim, quando eu falo dessa... Só uma coisa antes, se você puder, explica melhor o que seria fundamentalismo. Bom, isso é uma pergunta de $1 milhão de reais, né? Assim, porque, na verdade, definir o fundamentalismo... Não, claro, na verdade é aquela velha história, né? Quando a gente tem dificuldade em definir algumas coisas, a gente coloca no plural, né? Então a gente fala assim, fundamentalismos. Mas, assim, brincadeira à parte, isso é uma verdade, porque você tem várias... enfim, várias possíveis definições. Você tem uma questão de âmbito mais assim teológico, que tem a ver com esse retorno que eles fazem à Bíblia e a uma determinada compreensão assim, de ideias fundamentais, imutáveis e que valeriam para qualquer período, né? Você tem uma compreensão também de uma certa leitura literal da Bíblia, né? Então, a Bíblia ela teria uma certa... ela deveria ser compreendida numa certa literalidade. Então, assim, varia muito, né? É um termo muito polissêmico. No caso dos arautos do Evangelho, quando a gente fala de fundamentalismo, a gente está falando também isso, assim, dessa ideia de um retorno, né, a um passado visto como melhor, visto como moralmente superior, né, ao presente, e um passado que precisa ser recuperado, custe o que custar, né? Porque o presente seria um presente de decadência, né? Então, seria fundamentalista nesse sentido, de que eles se apegam a determinadas verdades fundamentais que estariam no passado, né? E há de se fazer esse retorno a esse passado, né? Acho que o Pedro falou alguma Da coisa necessidade aqui. de falar da ação política dos fundamentalistas. Então, mas é isso que eu queria emendar, Pedro, então, com ele, em relação aos arautos e ao... Então, mas isso é uma questão interessante, assim, dos arautos, que eu acho que é importante ter clareza, eu acho que quando a gente pensa essa questão política dos arautos, por quê? Porque é um corte, como eu havia falado, da TFP para os arautos. A TFP, ela era deliberadamente, vamos dizer assim, entre aspas, né? Ela era deliberadamente política, no sentido de que ela se organiza com um objetivo claro, né, de, primeiro, essa volta à tradição,
né, apostando na família, nos valores da família e da propriedade, no combate ao comunismo, que eles vão, enfim, criar, né, essa ideia, essa histeria anticomunista, mas inicialmente, quando o Plínio Correia ele começa, e os movimentos marianos, lá da década de 30, ainda não era o comunismo o principal alvo, mas acaba se tornando. De qualquer forma, a TFP, ela, quando fala de tradição, por exemplo, o Plínio ele era monarquista, então ele fazia uma oposição ao próprio Vargas e ao próprio Plínio Salgado do integralismo. Então, assim, mas, enfim, o fato é que a TFP, pensada pelo Plínio Correia de Oliveira, era uma organização com propósitos e objetivos notadamente políticos e civis, vamos dizer assim. Os arautos do Evangelho, não. Os arautos do Evangelho, eles têm um propósito religioso. Então, por exemplo, assim, eles não fazem, como a TFP, por exemplo, fazia, manifestações ou mobilizações no âmbito civil, mas eles se restringem muito à questão religiosa, à questão da formação educacional, intelectual, e eles têm uma, vamos dizer assim, uma fidelidade, entre aspas, ao Vaticano que a TFP não tinha. Né? Tanto que a TFP chegou a ser censurada, vamos dizer assim, pelo Vaticano, e isso num contexto em que, vamos dizer, a maré estava até boa para o lado deles, em termos de conservadorismo, né? Então, eu acho que é importante a gente fazer essa distinção. Quando eu falo da questão do fundamentalismo, eu falo porque, assim, embora talvez o fundamentalismo deles não seja tão político, embora, claro, isso acaba repercutindo, né, obviamente, eu me refiro mais a essa questão, vamos dizer assim, historiográfica, né? Assim, como que eles pensam a história e como eles produzem algo sobre a história, né? E isso acaba impactando esse medievalismo deles, porque me parece que é a partir dessa leitura que eles fazem da história que eles retornam à Idade Média e a esses elementos, entendeu? Não, entendi. Então, mas aí voltando isso para a gente partir para o debate daqui a pouco, quando a gente fala de fundamento, aí eu vou falar de uma forma mais ampla, embora se você puder voltar ainda à questão da TFP dos arautos, fique à vontade, mas quando a gente pensa em medievalismo, religião e, coligado a isso, o fundamentalismo, qual a importância de se pensar isso para pensar os dias de hoje, ou seja, o nosso aqui e agora, né? O nosso contexto atual, assim, considerando, e eu vou dar alguns elementos que, se eu estiver errado, você por favor, me corrija, que, por exemplo, o fundamentalismo ele tem um forte apego ao negacionismo, por exemplo, o que favorece uma visão encantada da história. Aí, se você pudesse desenvolver um pouco sobre isso. Eu acho que é um pouco como eu falava lá naquela palestra lá do História Vista pela Janela. Eu acho que, assim, eles estão fazendo outro tipo de leitura que não é necessariamente quer dizer, que definitivamente não é uma leitura que, em geral, nós historiadores fazemos. Mas, como você mesmo viu naquele vídeo, eles citam, por exemplo, bibliografia. Né? Eles citam naquele vídeo Legófio, Dibi e por aí vai. Então, me parece que a questão é como que eles vão adaptando isso ao discurso dele, né? Ao discurso deles. Né? E isso me parece mostrar um pouco, assim como você bem gosta, né? Que talvez que não é essa história, entre aspas, assim, positivista que vai trazer que vai fazer a diferença, mas sim a discussão no campo de vista ético, enfim.
de quais são as propostas éticas que estão por trás dessa leitura de história que eles fazem e a proposta ética que os historiadores e historiadoras em geral fazem, né? Entendi. Então, eu acho que a gente pode... Você quer falar mais alguma coisa sobre os arautos ou a gente pode passar para o debate? O que você acha? Não, podemos passar de boa. Então, eu vou começar me inscrevendo, obviamente. E aí, retomando uma... Só queria deixar claro que assim, a sua pergunta só respondo por último. Que absurdo, rapaz. Não, retomando uma coisa que a gente ficou na semana passada, que ficou aquele rancoroso. debate... Hã? Rancoroso, ficar guardando coisa. Não é rancoroso. É porque, na verdade, a gente parou na hora que a coisa começou a ficar interessante. Retomando aquela... no fundo, assim, para quem não sabe, o João ele tem uma certa... embora ele faça, às vezes, medievalismo, ele tem uma série de críticas ao medievalismo. E aí, na semana passada, ficou uma coisa meio em aberto, que nós falávamos do trabalho da Tamires, falávamos dessa possibilidade, e aí eu vou retomar a expressão da Maria Eugênia, de um medievalismo não consciente, ou seja, aí se você poderia, assim, retomando aquela discussão, ou seja, quando você pega via fundamentalismo, fazendo essa entrada pelo fundamentalismo, e começa a pensar, por exemplo, nessa narrativa encantada da história, tal como o Valdemiro fazia, você ainda acha que isso não necessariamente pode ser visto à luz do medievalismo? Só para encurtar a minha pergunta. Você pode fazer ela de novo? Porque eu confesso que eu parei para ler aqui o que o Pedro tinha acabado de comentar. Voltando àquela polêmica da semana passada. Não, sim. Quando eu estou pensando fundamentalismo e essa chave de leitura negacionista, encantada da história, que idealiza um passado que não necessariamente seja declaradamente medieval, mas como no caso do Valdemiro, você consegue associar a Idade Média, mesmo que não seja feito de forma consciente, você acha que não é possível falar em medievalismo? É basicamente isso. Ah, tá. Não, eu acho que assim, não é questão de não ser possível. Eu só acho que a questão é que assim, mas quando a gente fala, e aí essa que é a minha preocupação, quando se faz essa crítica, não, mas isso é um modelo positivista de história, que a gente disse que abandonou, mas não abandonou, o meu problema é a gente acabar caindo num vale tudo, né? Então, tipo assim, não serei positivista, então vou sair escrevendo aqui qualquer coisa e tá valendo. E aí essa é a minha preocupação, porque eu acho que assim, se o trato metodológico ele não garante, vamos dizer assim, a cientificidade do que a gente faz, o trato metodológico é algo fundamental no que a gente faz. Então, quando eu acho que isso entra no que eu falei do próprio campo ético da coisa. Né? Então, quando eu faço, vamos dizer assim, uma crítica a esse medievalismo inconsciente, não sei o quê, da gente tomar cuidado para a gente acabar não forçando uma Idade Média num lugar que talvez ela não esteja. Né? Querer jogar um medievalismo onde talvez ela não está. Então, por exemplo, quando a gente fala da questão do fundamentalismo, né? E esse retorno à Idade Média, no caso dos arautos do Evangelho, eu acho que isso é muito claro. Agora, por exemplo, na Reforma, talvez isso vai se dar, mas de uma outra maneira. Então, não dá para eu simplesmente equiparar e dizer assim, não, olha só, tanto os arautos quanto a Reforma, eles caem no medievalismo como se fossem questões iguais, porque não são iguais. A maneira a maneira que a Idade Média aparece na Reforma, né, pelo menos no discurso dos reformadores, e posteriormente, a maneira que a Idade Média aparece nos fundamentalistas protestantes,
Por exemplo, a maneira que o Schaeffer, ele tem um livrinho aqui chamado Como Viveremos, dando um dipinho aqui. Por exemplo, a maneira que o Francis Schaeffer, né, calvinista, enfim, vai tratar a Idade Média nesse livro dele, é diferente da maneira que os arautos vão tratar, e todos estão de alguma... E o medievalismo dá para estudar tanto um quanto o outro. Então, quando eu digo isso, não é que eu fale de uma impossibilidade, ou, não, isso não é possível. Mas eu digo assim, eu acho que desse cuidado que a gente tem que ter para, enfim, saber delimitar bem as coisas, entendeu? Não, nesse ponto eu concordo com você. Cada um, enfim, mas depois eu me reescrevo. Luiz. Luiz Felipe? Oi. Bom, primeiro, parabéns, né, João? Muito bacana, e esses temas, principalmente ligados com religião e esses movimentos, em especial a TFP, me interessam muito sempre. E outra que você está... Agora eu fiquei pensando, gente, você estava dando um mini curso lá em 2016, eu estava naquela turma, doideira. Eu sabia que eu te conhecia de algum lugar, eu estava com essa impressão. Eu lembro de você, cara, na época que você estava até traduzindo, começando a traduzir o livro que foi publicado recente, O Legado de Roma, né? Quanto tempo aquela tradução levou para ser feita? Pô, mas também é uma patacão, né? O que eu ia te perguntar, na verdade, vai bem na linha do que o Clínio te perguntou, mas de um jeito talvez menos vingativo. Vamos lá. É porque eu acho que eu entendi a sua crítica e eu acho que eu concordo com você. Mas porque, realmente, eu acredito que exista um medievalismo não consciente ou até inconsciente, porque tem elementos aí que, para mim, estão cristalizados na nossa formação e que a gente não consegue pensar sem eles. Então, pronto, a gente vai reproduzir medievalismo na medida que, sei lá, alguém fala de uma guerra que veio antes da Primeira Guerra Mundial e você automaticamente imagina a galera na cruzada. Então, eu acho que tem um medievalismo inconsciente. Quando você imagina os mosqueteiros como sendo Idade Média. Isso. Só que aí, eu concordo também que a gente tem que tomar cuidado para acabar não vendo Idade Média em tudo, que é uma crítica que eu tenho, talvez, a alguns trabalhos do medievalismo dos Estados Unidos, principalmente dos Estados Unidos, de tentar achar o medievalismo em tudo, e às vezes só porque a coisa fala de santo, de castelo, tem que ser medieval. O que para mim é isso, inclusive, seria uma outra dimensão de medievalismo, porque é o medievalismo de projeção. Mas então minha pergunta para você é como que você tem esse cuidado ao trabalhar com os arautos do Evangelho e com toda essa questão teológica, posso dizer, não sei, se me corrija, mas de diferenciar o que ali seria, então, olha, isso daqui trabalha com uma noção de santidade e tudo mais, isso é, portanto, uma retomada do medieval, e o que não é? Você está falando de metodologia, como que é a sua metodologia para isso? Não, então, no caso eu acho que isso, assim, eu pessoalmente, assim, ainda não me deparei, né, numa pesquisa propriamente dito que eu tive que pensar nisso, assim, propriamente dito. A pesquisa que me fez levantar um pouco isso, mas aí eu acabei sendo mais o advogado do diabo, no caso, foi o trabalho da Tamires, né? E que ela encontrou um pouco essa saída, vamos dizer assim, indo pensar a teologia pentecostal e vendo o que essa galera estava falando e lendo esse pessoal, como ela disse na semana passada, ela percebeu a questão da Idade Média, enfim, dentro desse grupo. No meu caso, como até agora eu só trabalhei com os arautos do Evangelho, acaba que assim, eu ainda não tive essa dificuldade, propriamente dito, porque no caso deles é uma coisa muito explícita, né? É muito deliberado, né? Mas se eu fosse, enfim, pensar em alguma coisa, né? Eu acho que eu iria um pouco por esse caminho que a Tamires foi. Eu acho que é esse o cuidado que você tem que ter, a questão da pesquisa, propriamente dito. Você, enfim,
ser exaustivo nisso e vendo, sabe? Uma coisa que eu falava até com o Clean, eu não sei se o João está por dentro disso, ou, enfim, se tem trabalho sobre isso, é que, por exemplo, eu acho que incorporar, por exemplo, talvez entrevistas ou até etnografia para essas igrejas evangélicas que fazem toda a arquitetura dela, simulando castelos e tal, seria muito interessante, né? Eu estou pensando muito na igreja que tem aqui perto de casa, assim, é engraçado que eu, às vezes, no caminhar, eu faço questão de caminhar por ali só para passar em frente à igreja para ver se tem alguém do lado de fora dando sopa para eu... Vem cá, vamos conversar aqui. Mas por que é isso, assim, né? Por que uma igreja aqui em Campo Grande, evangélica, os caras vão construir a igreja e eles fazem questão de fazer um castelo, sabe? Talvez essa resposta a gente vá ter não por uma especulação ou por uma ideia de um medievalismo inconsciente que está cristalizado, etc. Não, mas talvez se a gente chegar lá e for fazer uma entrevista com o pessoal da igreja, isso vai aparecer, entendeu? Uhum. Eu, inclusive, só completando, Luiz, eu acho que isso até em termos de laboratório poderia ser até um grande projeto do laboratório, tentando pensar um pouco como que essa cristalização, vamos dizer, da Idade Média se dá por diferentes formas, entendeu? Acho que seria um trabalho interessante da gente fazer. Então, beleza. Agora, é a Maria ou o João Porto? João? Clínio, pode começar pelo João. João? Opa, abri aqui meu microfone, estão ouvindo? Tá. Bom, parabéns, João. Parabéns, Clínio, também. É muito legal também poder te ouvir. E aí eu separei aqui algumas questões, uma já foi mais ou menos respondida. A primeira questão seria exatamente, eu vou fazer um elo com o que você acabou de falar, né? Que você falou sobre jogar o medievalismo onde ele não está. E no caso dos arautos do Evangelho, eu acho que o medievalismo parece que está em toda parte, né? De fato, arquitetonicamente falando, por exemplo, aquela igreja deles é uma igreja de clara fatura neogótica, quer dizer, tenta ser um neogótico, está longe de ser um neogótico adequado, de qualidade, mas também está longe de ser uma das coisas mais toscas, né, que a gente vê, do que eu chamo de um medievalismo kitsch, né, que seria ali o famoso motel, né, medieval e tal. Não chega tanto, mas sempre não que fala tanto, isso, não dá para não pensar no Clínio, né? Não dá para não pensar no Clínio. Eu falo sempre em homenagem a ele. Clínio, responde aí, Clínio. Não. Não tem nada a ver com isso, não. Não vou fugir a questão, não. Aí, sobre essa coisa da arquitetura, porque parece ser monumental. Eu não conheço, nunca estive lá, não sei se você já conhece aquela igreja dos Arautos, mas me parece ser uma coisa muito monumental. E aí eu queria saber, primeiro, assim, coisa que você não comentou, se você pudesse comentar, a classe social dessas pessoas que estão frequentando essa igreja, né? Porque me parece que o espaço ali ele é um pouco selecionado. Uma segunda questão seria em torno da cruz, da apropriação da cruz de Santiago. Por que especificamente a cruz de Santiago, se você saberia responder essa questão? E a última questão, você e o Clínio acabaram de falar, dessa visão encantada que eles trazem da Idade Média. Enquanto que, na verdade, me pareceu ser uma visão um pouco mais otimista, positiva da Idade Média, que não muda muito o discurso do próprio Legoff, que você falou, né? E não muda muito o discurso do Humberto Eco, que tanto se esforçava, né, para fazer, como ele mesmo chamava, uma boa Idade Média. E aí eu gostaria que você falasse também um pouco mais do que existe de encantamento, de fato, nessa Idade Média, para além dessas questões que eles abordam. Então, vamos lá. A questão da classe social, assim, eu não saberia dizer com precisão, assim, de
propriamente de dados, assim, de pesquisa e tal. Eu posso dizer assim, pelo que eu conheço da minha realidade familiar, né? Então, eles se instauraram, na verdade, a TFP, o jornal que a TFP teve durante muito tempo, se eu não me engano, chamado Católico, ele era impresso e distribuído em Campos dos Goytacazes. A editoração era o Plínio, Plínio Corrêa de Oliveira, que fazia em São Paulo, que é onde surge a TFP em São Paulo, mas por conta de um bispo, que agora eu me esqueci o nome, que dava amparo aos arautos, e ele vai ser bispo da Diocese de Campos. O jornal dos arautos ficou em Campos, dos arautos não, desculpa, da TFP, ficou em Campos, e ali em Campos a TFP ficou muito forte. E os arautos hoje também, os arautos também são muito fortes na região norte aqui, né, do Rio de Janeiro, em Campos dos Goytacazes. Em Campos, eu sei que assim, eles pegam muito essas pessoas assim de uma classe social mais alta, né, da cidade, embora o protestantismo também em Campos hoje esteja muito forte, né, o Garotinho, por exemplo, ele era, sei lá, presbiteriano, a família dele, né, mas eles pegam muito assim, pessoal que tinha relação com comércio em Campos, plantadores de cana, que trabalha também com telha, né, cerâmica, enfim, acabava pegando, vamos dizer assim, uma galera, uma classe mais alta em Campos, e no restante do país, assim, eu não sei exatamente. Eu sei que, pegando a origem da TFP, ela tinha uma vinculação bastante, assim, aristocrática, né? Tanto que eles eram monarquistas e tudo mais, então, assim, acaba que eu não posso afirmar com nenhuma referência bibliográfica propriamente dito, mas pelo que eu sei, que eu já li, eu diria que é geralmente uma classe mais alta. Embora os arautos, eles, pelo trabalho deles de missão, de evangelização, eles acabam envolvidos muito com trabalhos assim de caridade, distribuição de alimento, e por aí vai, né? Então eles acabam tendo também uma certa penetração em outras partes, em outras camadas sociais, né? A outra pergunta foi... A Cruz de Santiago, sobre a cruz, e a última... A cruz, eu teria que... Eu não parei para ver uma... Como é que se diz? Uma resposta clara nesse sentido, mas certamente está associado ao significado de Santiago de Compostela, e eu não sei se foi um santo guerreiro, né? Os medievalistas aqui de plantão poderiam me ajudar, mas certamente tem alguma coisa a ver com a geografia, né? / biografia do santo, e por isso que eles a utilizam, né? E tem mais uma... seria então sobre a questão do encantamento. Então, isso que o Luiz falou faz todo sentido, e é engraçado porque, assim, os arautos, eles começaram a ficar no meu radar um dia que um primo meu, devia ter 11 anos, ele estava conversando comigo, e aí São Luís. Exatamente, e aí ele começou a falar de São Luís, né, rei de França e tal. Aí eu falei, e o que você sabe de São Luís, né? Não, a gente viu lá nos arautos que São Luís, ele foi um grande santo, né, um grande guerreiro, e que ele foi numa cruzada para matar os infiéis. Isso o meu primo, assim, de 11 anos falando. Então foi quando os arautos. Então certamente é disso, assim, esse combate que eles têm também com o Islã, né, a maneira que eles tensionam, né, essa relação, certamente é por isso que eles usam a cruz de Santiago. E em relação ao encantamento, eu acho que assim, o que eu e o Clínio escrevemos já sobre o assunto, eu acho que é bem representativo, né? Eu acho que no aspecto da santidade tem muito a ver com a maneira que eles trazem, primeiro assim, a escolha deles de santos medievais, né? Até hoje, eu e o Clínio, a gente analisou o Raimundo de Penafort e a Joana d'Arc.
Então, eles têm uma escolha muito deliberada, se você pegar por santos medievais, né? E o mais impressionante é a descrição que eles fazem desses santos. Então, por exemplo, assim, no caso do Raimundo de Penaforte, é impressionante, porque assim, a ideia não é só falar da sapiência dele, ou da caridade, assim, vamos dizer, relatos que para nós hoje, do século XXI, independente da fé ou não, sei lá, é plausível você aceitar, né? Então, sei lá, Francisco de Assis, ele, sei lá, se relacionava com, né, com os pobres e tal, né? Tudo bem, isso é uma coisa muito plausível da gente olhar e falar, tá, ok. Agora, não, quando eles falam do Raimundo de Penaforte, por exemplo, eles descrevem coisas assim, do Raimundo ter tirado aquele, esqueci o nome, mas aquele cordão que amarra, né, a roupa, e o cordão vira um barco e ele sai velejando naquele barco de volta para a ilha, né? Quer dizer, fugindo da ilha do rei. Sai de Maiorca e vai para a Espanha. Ele sai de Maiorca e vai para a Espanha. E assim, e eles estão falando disso, e é impressionante como eles falam, assim, se você pega alguns vídeos, né, do lado dos mancebinhos lá dos arautos do Evangelho falando, é muito engraçado, porque eles falam assim de um jeito, tipo assim, e São Raimundo um dia acordou, e ele, muito piedoso, orou a Deus, e Deus transformou o seu cordão num barco. E de lá e assim, ele está dando tipo uma entrevista e ele fala daquilo de um jeito assim, tu fala, caraca, esse maluco acho que está realmente acreditando que o cordão lá que amarra o coisa virou um barco e o cara saiu velejando naquilo, entendeu? Então acho que assim, a maneira que eles trazem é também muito assim, vamos dizer, encantada, sabe? Acho que é isso. Obrigado, João. Parabéns de novo. João, Valeu. me permite uma parte? Não, agora é a Maria. Maria, você. Maria, tá com a palavra. Isso é man interruption. Entendi. Man interruption. Não vai poder, o cliente não vai poder fazer a pergunta dele, não? Sobre a cruz, João, eu tinha estudado um pouco, porque a gente até tinha pensado, enfim, eu tinha estudado um pouco de falar sobre medievalismo nos arautos. Ela foi usada, eu acho, não sei se é pela primeira vez, mas ela foi usada por uma ordem de cavaleiros, uma ordem religiosa de cavaleiros organizados para defender os peregrinos que iam para Santiago de Compostela. Se eu não me engano, foi, se não o primeiro, talvez um dos principais usos dessa ordem de Compostela, exatamente. Então, é uma ordem de cavaleiros religiosos que, em princípio, tinham como intuito, digamos assim, defender os peregrinos que iam lá venerar o santo. E daí, então, obviamente, é uma reapropriação de uma simbologia medieval, sem dúvida. Então, né, retomando a discussão sobre a questão do medievalismo consciente e não consciente, eu acho esse é um tema, na verdade, eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque é um tema muito novo que a gente está pensando sobre ele, né? Eu acho que isso está acontecendo à medida que a gente está falando sobre isso. Surgiu pela primeira vez na defesa, para mim surgiu, apareceu na defesa da Tamires, por primeira vez, quando eu estava na banca e estava o Marcelo, que é o orientador, e o Zé Assunção. E aí a gente começou a verificar, né, que tinha ali, tem ali todo um discurso sobre a Idade Média, mas que não havia uma menção explícita, e ela usava uma bibliografia que faz essa menção, então ficou essa questão, bom, mas aqui há um medievalismo, mas ele não é explícito, ele não é consciente, enfim, toda essa discussão. E aí me chamou, eu vou chegar na pergunta, assim, mas acho que são temas que a gente está um pouco pensando sobre isso.
Tranquilo, Maria. a gente começou O Clínio fica a 3 horas pensar falando. também um pouco num artigo que a gente escreveu sobre o Papa Francisco. Eu não sei. Ah, desculpa. A gente pensou um pouco sobre a questão do Papa Francisco e defendendo, de certa maneira, que há ali um papado medievalizante, de alguma forma, porque ele se vale, digamos assim, de alguns símbolos ou de algumas rituais que são medievais. Mas, na verdade, pensando sobre o tema, a gente acabou chegando, né, à questão de pensar como a religião, né, a religião, digamos assim, vamos se ater ao catolicismo agora, como ele, de certa forma, a maneira de lidar com o tempo é medievalizante. Primeiro, porque está baseado no autógratas, né, de alguém que é usado para legitimar um certo discurso. E aí você tem, por exemplo, no Vai, é um tempo que volta, é a presença de Jesus no momento da Eucaristia. Você usar um símbolo do século XII, uma relíquia no momento agora, e ela vai fazer um milagre nesse momento. Tudo isso são formas de uma religiosidade que a gente pode falar que se constitui durante a Idade Média. E nesse sentido, você acha que é possível pensar nesse medievalismo que não é explícito, mas que está imbuído de uma forma medieval de lidar com o sagrado, digamos, e com o tempo nesse contexto do sagrado? Não sei se deu para acompanhar. Não, acho que deu sim, e tem um pouco a ver com aquilo que a gente falava até a Nádia estava participando também, eu não lembro agora quem era o entrevistado, ou a entrevistada. Era a Maria. Enfim. Era? Era. Ah, então era você, Maria. Pode ser. Não, eu acho assim, Maria, isso que você falou, pelo que eu entendi, né? Eu acho que a gente tem que tentar. Para isso, a gente tem que pensar assim, o que é esse medievalismo, né? Do que a gente está querendo falar quando a gente está falando de medievalismo. Porque, para isso, a gente teria que, eu acho, que pensar, primeiro, se isso que se está falando que é medieval, se de fato isso é medieval. E aí entra, eu acho que num outro... quando diz essa questão do Papa Francisco mesmo, você fala, o culto, autoritas, etc. Tá, tudo bem. Isso daí, de fato, é algo que aparece na Idade Média. Eu acho que essa seria a primeira preocupação. Acho que nós, como medievalistas de formação, a gente tem, né, qualificação suficiente para poder fazer esse diagnóstico, mas isso coloca a gente num determinado tipo de problema, que eu acho que é a própria periodização, de dizer que, assim, por exemplo, Santo Agostinho ele é medieval, isso daí é um problema de periodização, e é isso que eu, quando falo, é o que eu estou querendo dizer, que quando a gente entra por essa seara, eu acho que isso acaba dizendo muito mais respeito sobre nós, pesquisadores e pesquisadoras, sobre aquilo que a gente está querendo ver como medieval ou não, e as escolhas e critérios que nós adotamos para dizer isso aqui é medieval, portanto, quando o Papa Francisco faz não sei o quê, ele está, de alguma forma, é um papado medievalizante, dependendo do que e eu não estou falando necessariamente do artigo que você e o Clínio escreveram, né? Dependendo do que eu acho que isso diz muito mais respeito a nós, exatamente, até pelo que eles estão falando, a Idade Média não existe, né? Diz muito mais respeito a nós do que algo que, vamos dizer assim, como se fosse auto-evidente. E quando eu fazia a crítica ao trabalho da Tamires, era um pouco nesse sentido, de assim, mas por que isso que o Valdomiro está falando é necessariamente algo medieval? Entende? Da onde a gente está tirando isso? Então, às vezes, me parece que, assim, intelectualmente falando,
me parece que às vezes é mais importante, mais produtivo, ao invés da gente, nesses casos, querer pensar se aquilo é medieval ou não, às vezes me parece ser mais interessante a gente olhar, fazer o caminho inverso, ou seja, como que o estudo da Idade Média me ajuda, teoricamente, metodologicamente, a pensar, como sendo a Idade Média um período histórico, como que me ajuda a pensar esse determinado objeto. E sem necessariamente a preocupação de dizer que aquele objeto que eu estou pensando, ele é medievalizante, ou ele tem um medievalismo ali, ou não, entende? É muito mais isso que eu falo. Como eu falei, eu também assim, não sou um especialista, né, em medievalismo, não é nem isso que eu estou estudando sistematicamente no meu doutorado. Mas quando eu trago essa discussão, é muito mais nesse sentido do que propriamente dizer é possível, não é possível, está certo ou está errado, entendeu? É porque eu acho que dependendo do que está sendo analisado, do que está sendo pensado, talvez querer dizer é medieval ou não é medieval, é entrar numa seara que não me parece produtiva, entendeu? Entendo. Eu compreendo isso, que aí fica, isso é medieval, isso não é medieval, vê medievalismo em tudo, né? Você entra num determinado. Porém, eu também acho que aqui a gente entra numa discussão do que é ciência. Então, tem que ser necessariamente, a gente precisa definir. Se a gente, é o que você falou, faz parte da apropriação do historiador. Se o próprio historiador, né, se a Tamires como historiadora está fazendo essa leitura, talvez não precise de um cientificismo tão rigoroso, né, ou não precise dele, para dizer, não, mas não é medievalismo. Ela fez a associação e, assim, digamos, ter esta relação talvez coloque a gente numa postura de ter uma relação com esse conhecimento da história um pouco menos cientificista, né? Eu acho que talvez a gente esteja também entrando nessa discussão. Embora eu entenda o que você está dizendo, né? Que não precisa ficar, é medieval ou não é medieval? Então vou defender que é, o outro defende que não é. Né? Embora não precise disso, também como exercício de fazer história, pode ser um exercício de fazer história de uma forma que não busque esse rigor necessariamente tendo que ser ou não. Ela pode ter feito essa leitura e ela pode ser uma leitura determinada, né? Não necessariamente... Sério, posso fazer uma observação? Pô. Outra coisa, eu só fiquei assim, no seu doutorado você está estudando os arautos do Evangelho, é isso, né? Não, no meu doutorado eu estudo a geografia protestante, na Reforma. Tá. Entendi. Não, só fiquei com essa dúvida, tá bom. Pode falar, Clínio. Calvino, século XVI. Não, na verdade é o seguinte... tá, então o seu doutorado não é sobre isso. Tá. É só para entrar Beleza, obrigada, João. Nada, Maria. Acho que a Maria vai acabar voltando e o Luiz também. Mas a questão é a seguinte, João... O Luiz já pediu a palavra aqui. Então, aí a gente entrou num problema. Porque é o seguinte, se a gente pensar historicamente, a experiência religiosa no Ocidente, ela tem, quer seja pela tradição católica, quer seja pela tradição protestante, determinados pontos em comum quando diz respeito à Idade Média. Por exemplo, eu sei que a Reforma Protestante muda o número de livros do Velho Testamento, esse tipo de coisa. Mas, no fundo, se eu pensar, por exemplo, pegar lá o Guy Le Bourrichon, toda a formação da ideia de Bíblia, da autoridade do texto bíblico, ela é medieval. No fundo, quando os reformadores mudam lá, tiram alguns livros do Antigo Testamento, isso não muda essa construção anterior, que era a construção da autoridade do texto bíblico. E aí, quando eu faço uma defesa de que, na verdade, quando a gente fala de religião, não necessariamente teria que se dizer se ela é medieval ou não, porque, no fundo, parece que a Idade Média, isso é aí aquela coisa, pode ser o meu olhar de medievalista viciado olhando, ou pode ser uma questão absolutamente equivocada, ou, enfim. Mas é o seguinte, a Idade Média se constitui num topos de identidade religiosa. E aí a gente tem esses caminhos da autoridade, da identidade, que
por exemplo, quando a gente fala lá do Valdemiro, o Valdemiro ele faz associações com o texto bíblico muito a contrapelo do que os medievais faziam. Isso mesmo, do próprio que você mencionou antes, do fundamentalismo, que tende a fazer uma leitura literal da Bíblia, que nega, por exemplo, essa perspectiva mais crítica do texto, entendendo crítica como sentido de análise interna e externa da fonte, enfim. Para mim, eu cada vez mais me convenço, é claro que vai demorar bastante até eu conseguir fazer isso, que quase que quando eu falo de medievalismo e religião, é quase que uma relação dada. E aí não necessariamente seria preciso, porque, por exemplo, quando eu falo de tempo, quando eu falo de eternidade, quando eu falo de uma série de categorias que a teologia se apropria, elas foram dadas na Idade Média. É essa que é a minha questão. Aí, assim, então, eu não sei se até que ponto valeria a pena ficar dizendo se é medieval ou não, ou seja, porque parece que a identidade religiosa ocidental ela está muito dada na Idade Média. Mas, enfim, então, só uma... Mas aí que tá, Clínio. Eu acho que aí nesse sentido, aí volta o que eu falei da gente pensar o que a gente está falando quando a gente fala de medievalismo. Eu acho que, assim, medievalismo e religião pode ser pensado por uma vertente, né? Como eu acho que aquela que a gente fez lá no texto da Joana d'Arc, como eu acho que é essa que você fez com a Maria na missa lá do Papa Francisco. Eu acho que tem esse outro lado que a pergunta da Maria agora e o que você está falando, que é exatamente isso, assim. Eu acho que talvez a questão não seja tanto pensar o que isso aqui tem de medieval ou não, ou qual é se é um discurso medievalizante, ou se retoma a Idade Média. Talvez essa pergunta seja a que menos importa, né? O que eu falo é que me parece que em determinadas situações é mais interessante eu aproveitar a minha formação como medievalista e como que aquilo me ajuda a compreender, né, determinada expressão religiosa, enfim, não sei qual palavra usar, mas enfim, é isso, como que a minha formação como medievalista me ajuda a compreender o texto do Valdemiro, lá, o Grande Livramento, de uma forma que historiadores que não têm essa formação muitas vezes não conseguem perceber. E isso não necessariamente é falar que eu estou fazendo que eu estou fazendo medievalismo, ou que o texto do Valdemiro ele seja um texto medievalizante por qualquer motivo que seja. Esse é o meu ponto, entendeu? Entendi. Luiz? Oi, então, eu quero fugir da discussão do medievalismo consciente e inconsciente, fazer uma pergunta sobre outra coisa, mas primeiro, só emendando aí no que vocês estão falando, eu acho que eu sou a Marina Silva dessa conversa, sabe? Eu acho que vocês dois são muito radicais. Eu fico no meio termo, porque eu concordo com o argumento do João de que, em alguns casos, talvez a gente acabe associando muito uma coisa com a outra e aí cristianismo vira sinônimo de medievalismo. Sim. E o que pode ser problemático. Não acho que não pode ser falado como sendo, porque igual o Clínio pontuou também, toda essa matriz ocidental nossa, ela é em grande parte medieval. Eu acho que é só uma questão de fazer isso com certo cuidado. Então eu ficaria no meio termo de vocês dois aí. Mas o que eu queria te perguntar, na verdade, voltando lá para os arautos, esquecendo um pouco o medievalismo inconsciente por um minuto, puxando a sardinha para o meu lado, como que você vê, se é que você já observou isso, mas a relação deles com produção de conteúdo e por produção de conteúdo? Eu conheço pouco deles, o que eu conheço deles é geralmente naquela parte que é a antiga TFP, que está ali, o site, a TFP, tem o blog, que eles publicam lá textinhos sobre o Clínio toda semana e por aí vai. Eu acompanho isso, já até liguei para eles uma vez para tirar umas dúvidas. Sério, o trabalho de campo é muito legal. Mas eles não sabiam me responder também, não. É um pouco desorganizado, eu não entendi muito bem. Porque um me mandou ligar para o outro, ninguém me respondeu. Mas como que eles trabalham com essa transmissão, com essa produção de conteúdo? E aí, pensando que existe, na minha visão, pelo menos,
um movimento muito forte atualmente de disputa desse pensamento, dessa matriz religiosa, que a gente vê um crescimento aqui no Brasil e no mundo, do sede-vacantismo, por exemplo, mais e mais pessoas se identificando como sede-vacantistas em grupos de WhatsApp, Facebook, por aí, e algumas pessoas que são, vamos chamar aqui de influencers religiosos. A gente tem o padre Paulo Ricardo, tem o missionário Felipe Aquino, que produzem esse conteúdo muitas vezes tratando de história. Eles produzem um revisionismo histórico ativo, que vão falar sobre Inquisição. Um revisionismo ou um negacionismo? Sim, os dois, acho que os dois. Inclusive, um amigo meu entrou na chamada há algum tempo, que é o Igor Neffer, que trabalhou com isso sobre Inquisição, e talvez ele queira completar na minha pergunta, não sei, mas como que tem essa produção de conteúdo, do que eu vou chamar aqui de uma intelectualidade paralela, e como que os arautos se situam nisso, o que eles produzem, aonde que eles estão nesse mapa das trevas aí, digamos. Então, Luiz, eu também, nesse caso, assim, eu não fiz uma pesquisa sistemática sobre isso. O que eu sei é por trabalhar com os arautos, de ler coisas aqui e acolá. Mas até onde eu li, os arautos, eles não têm tanto uma preocupação em produzir um conteúdo, vamos dizer assim, público, como o Felipe Aquino ou o padre Paulo Ricardo. Né? Eles não têm, assim, eles estão mais preocupados em produzir conteúdos que circulem internamente, né? Então, eles têm mais essa preocupação, até porque eles têm toda diferente da TFP, a TFP, por exemplo, nunca teve uma formação sacerdotal dentro da sua associação. Os arautos, eles têm. Né? Então, eles têm, de fato, assim, eles têm, vamos dizer assim, conventos, né? Tanto para homens quanto para mulheres. Então, eu acho que eles estão mais preocupados, assim, em se retroalimentar, né? Do que, propriamente dito, fazer o que o Aquino faz, né? Que ele tem um programa na TV, que ele está, se eu não me engano, ele está veiculado à Rede Vida, né? Acho que é na Rede Vida que ele apresenta o programa dele, enfim. Os arautos, até onde eu vi, o que eu li a respeito, eles não tinham essa preocupação que a TFP tinha. Tanto que a TFP, ela tinha um jornal, etc., coisas que os arautos não têm. Eles até têm uma revista, mas é uma revista que geralmente tem uma circulação mais interna mesmo, né? E aí, eu acho que, assim, você observou um ponto que eu também tinha observado, que é engraçado que, assim, o site deles... o jeito que eles se vestem, as igrejas deles, é sempre tudo muito pomposo, mas quando você vai ler, por exemplo, né, os artigos e tal, você vê que tem um certo amadorismo na maneira que eles fazem. Então, assim, isso me parece reforçar essa ideia de que eles não estão muito preocupados em tipo assim, vamos dizer, produzir um conteúdo, entre aspas, para a massa, sabe? Eles estão preocupados ali com eles, entendeu? Enfim, e essa questão da TFP é uma questão que os arautos, eles continuam disputando, sobretudo a memória do Plínio, né, Correia. Então, o João Clá, ele faz, você vê que é muito nítido, assim, você lê lá a descrição dos arautos e do João Clá no site, eles não mencionam a TFP em momento nenhum, sendo que o João Clá, ele entra para a TFP, ele começa a frequentar o grupo, que vem a se tornar a TFP, em 56, e ele fica até 95, né? Só que ele foi muito bem sucedido em associar a imagem dele ao Plínio Correia. Então, por exemplo, assim, dentro da TFP tinha tipo uma ordem secreta, tipo uma maçonaria dentro da TFP. Eu agora esqueci o nome. E o João Clá fazia parte, e assim, o João Clá, no final da vida do Plínio, ele era o cara que empurrava a cadeira do Plínio. Isso pode parecer uma coisa boba, mas assim, a TFP, ela sempre prezou pela ideia de hierarquia, né? Então, o
o João Klein empurrar a cadeira do Plínio era algo muito significativo nesse contexto. Quando o Plínio morre, o João Klein ele faz todo um movimento para associar a imagem dele ao Plínio, mas não à TFP, mesmo posteriormente ele tendo ganhado na justiça o direito de, vamos dizer assim, comandar a TFP. Mas é o que ele fez? Tendo o comando da TFP, ele vai esvaziando a TFP e inflando cada vez mais os arautos, né? E continua fazendo... Ah, que pena que o Pedro vai sair. Mas, Pedro, parabéns. Pedro, gente, defendeu o doutorado dele hoje. Enfim, já saiu. Enfim, e aí o João Klein ele continua fazendo essa associação. Inclusive, uma das últimas obras que ele publicou em 2016 é esse livro aqui, ó, em 5 volumes. Não sei se está dando para ler aqui. O título é O Dom de Sabedoria na Mente, Vida e Obra de Plínio Corrêa de Oliveira. Esse volume aqui é o volume 1, chama-se Inocência, o Início da Sabedoria, que é todo um esforço que eles estão fazendo de canonizar o Plínio, né, Corrêa de Oliveira, e são 5 volumes, então assim, é uma obra grande, e se vocês virem assim, o livro, o papel é aquele papel bom, sabe? É cheio de imagem, assim, é um livro que, sem dúvida nenhuma, foi caro de ser impresso, né? E foi uma das últimas publicações do João Klein. Então, ele tem essa tentativa muito deliberada de associar a imagem dele ao Plínio Corrêa de Oliveira e a mãe do Plínio também. O João Klein ele escreveu um livro falando da troca de cartas entre a mãe do Plínio e o Plínio, né? Só emendando assim, já que ninguém mais escreveu, antes que o Plínio volte a conversa para a questão teórica, deixa eu só emendar mais uma pergunta, então. Sobre o Plínio Corrêa, principalmente a memória dele, e essa questão dos arautos e dessa produção, você falou que eles usam, a gente sabe que eles usam a cruz de Santiago Matamoros, e você citou o exemplo do São Luís da Cruzada. E aí o que me veio à cabeça existe dentro deles uma teologia mais belicosa, talvez, igual dentro da FP, com certeza tinha, de, inclusive, ter como prediletos santos mais ligados com essa questão de conflito, de confronto, de... Sim, certamente existe. Aí vai. E a outra pergunta o Plínio Corrêa, ele tem uma produção sobre Idade Média mesmo, né? Ele deu palestra sobre Idade Média, tem uma palestra famosa dele lá, sobre a Idade Média, período injustiçado pela modernidade, coisas assim. Nesse conteúdo que você falou, que é de circulação mais interna mesmo dos arautos, eles reproduzem esse material do Plínio Corrêa e esse discurso? Ou seja, eu vi um videozinho que o Plínio me mandou, que você mandou para ele, do trabalho de escola. Além daquele trabalho de escola, e pensando até para questões menos acadêmicas, aquele trabalho igual, a nuance dele é assustadora. Mas em embasamento ele está dentro do que a historiografia fala. Agora, o Plínio Corrêa ele tinha umas liberdades poéticas, às vezes. Ele vai falar lá que a Idade Média foi responsável pela abolição da escravidão, umas coisas assim. Então, como que isso aparece dentro dos arautos? Existe talvez, uma escola de Idade Média dentro do material que eles produzem ou não? Porque dentro do material do que sobrou da TFP, eu sei que tem. Se você jogar TFP e Idade Média no Google, você acha vários textinhos no site da TFP sobre isso, alguns com vários trechos do Plínio Corrêa mesmo. Então, Luiz, assim, eu posso falar pelo que eu já analisei e trabalhei, né? Pelo que eu analisei e trabalhei, sim, né? Tanto que você vê, assim, a escolha dos santos, ela é muito representativa, né? São todos, assim, santos medievais, né? A própria Joana d'Arc, eles colocam ela como isso, a guerreira, né? Que, enfim, é esse estereótipo mesmo, entendeu? Então, eu acho que sim, eles certamente têm essa... que eu, assim, eu ainda não parei, por exemplo, sei lá, não peguei uma ementa de um curso deles lá no seminário que eles têm, nem na faculdade, né?
Então, não... Ou, tipo assim, tirando essa questão da escola, eu também não... Desse vídeo que eu mandei, eu ainda não peguei nenhum outro material, mas, assim, do que eu já peguei até agora, certamente sim. É isso. João, tem uma pergunta da Adriele. Ah, sim. Adriele, por favor. Oi, João. Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma dúvida sobre a discussão que você estava tendo com o Clínio sobre medievalismo, consciente, o debate que vocês dois estavam tendo anterior à pergunta do Luiz. Bem, não seria um pouco equivocado, no meu ponto de vista, fazer comparações entre a forma de produzir ideias sobre a Idade Média no espaço não acadêmico com o acadêmico? Deixa eu me explicar melhor. Bem, quando se pensa a questão da religião, que alguns elementos que estão ali remete, entre aspas, à Idade Média, não necessariamente seria a Idade Média histórica, vamos pensar assim, entre aspas, tal como o historiador vai pensar. Por quê? Porque a gente tem acesso à perspectiva do passado, não só dentro da academia, mas também nas escolas, em redes sociais, em filmes, e tudo isso influencia na forma que vamos mobilizar uma visão do que seria a Idade Média. Por quê? Eu falo isso porque eu venho pesquisando sobre cinema, né? A visão da Idade Média no cinema. E eu cheguei, tipo, a conclusão que o cinema produz uma ideia de Idade Média própria, que pensar que comparar a Idade Média que é produzida no cinema com o profissional de história vai pensar, no meu ponto de vista, é um pouco equívoco. Por quê? Porque o cinema ele tem uma linguagem própria de produzir sentido sobre o passado, que não necessariamente seria o mesmo passado europeu, entre aspas, que nós medievalistas vamos pensar, né? Aí eu queria saber um pouco disso, se não seria um pouco equivocado fazer esses tipos de comparações, e também se não está na hora da gente deixar de pensar na questão da hierarquização, do tipo, a academia produz a história verdadeira, enquanto outros meios produzem a história deturpada, vamos dizer entre aspas, porque a história está em diferentes meios no qual a gente vive, né? É claro que é sempre influenciada, né? Não é algo neutro, vamos dizer assim. Eu não sei se eu fui muito clara, se eu falei demais. Se eu falei demais, desculpa, mas... Nada, Adriele. Depois do clínico, qualquer um pode falar o quanto quiser. Que absurdo, João. Estou achando aqui. Não, acho que eu entendi assim o que você está falando, Adriele. Eu acho que o Luiz queria fazer também Bom, eu respondo primeiro, aí depois o Luiz, se for o caso, tudo bem, Clínio? Pode ser. Tá? Então tá. Eu acho assim, Adriele, eu concordo com você, né? Vamos dizer assim, os historiadores, a gente não tem o monopólio da história, né?
muito menos da consciência histórica que ela é formada. Isso não é a gente não tem o monopólio disso e isso não é exclusividade nossa. Agora, eu acho que eu volto a um ponto que eu já falei inicialmente. Eu acho que a grande questão é que, assim, se por um lado o nosso conhecimento ele não é necessariamente melhor, né, o conhecimento que a gente produz sobre o passado, se ele não é necessariamente melhor, ele é necessariamente diferente, né? E aí eu acho que entra a questão do debate do ponto de vista ético, né, que nós, historiadores e historiadoras, a gente tem que fazer a respeito do tipo de história que a gente produz, que é diferente da história que o cinema está produzindo, ou a história que grupos fundamentalistas estão produzindo, né? Então, nesse sentido, eu acho que é isso. Se o nosso conhecimento ele não é necessariamente mais verdadeiro, se ele não é necessariamente melhor, ele é necessariamente diferente, né? E a gente tem que se atentar a isso. Então, nesse sentido, o que a gente faz não é um vale-tudo que qualquer coisa, né? Pelo menos não deveria ser um vale-tudo, não deveria ser um freestyle, né? Como a gente falava no início, né? O Luiz falava aqui, não deveria ser assim. Em relação a isso que você está falando, eu acho que é evidente, você está certa em perceber que, assim, que de fato o conhecimento que a academia produz, ele muitas vezes, no que diz respeito à Idade Média, ele certamente é diferente do conhecimento que o cinema produz, e muitas vezes o conhecimento do cinema ele está sendo produzido muito longe do que o que a academia está falando ou fazendo. E aí eu acho que é que entra exatamente a questão do medievalismo, né? É justamente a gente tentar pensar como que esses outros conhecimentos sobre a Idade Média estão sendo produzidos e talvez tentar ver qual é o impacto que isso traz na maneira que a gente acaba compreendendo a Idade Média e que a gente acaba compreendendo esse passado, né? Então, enfim, e aí, por exemplo, entra a questão da decolonialidade, por exemplo, entra muito, muito nisso, quando você usa a temporalidade da Idade Média para caracterizar, né, outros... você chama de medieval, por exemplo, temporalidades que são distintas da sua, né? Então, trazendo aí a ideia de medieval como de atrasado, né? Então, eu acho que, enfim, eu acho que o medievalismo ele vai justamente ao encontro disso, de tentar perceber como que esses conhecimentos eles são produzidos, a diferença entre eles, né? Para, a partir disso, trazer perspectivas, né, para a gente. Entendi. É porque, no caso, eu percebo que não necessariamente perspectivas fora da universidade, elas se baseiam na história propriamente dita, entre aspas, na qual trabalhamos, mas sim numa visão que foi construída, seja dentro de cada grupo social ou não, dessa ideia de uma Idade Média. Uma ideia não, de visões, né, que são diferentes visões. Mas, João, obrigada, né, pela resposta e contemplei, tá? Nada, eu que agradeço a pergunta. Luiz. Não, eu só queria pegar aqui na pergunta da Adriele, porque nesse caso eu não sou a Marina Silva, então eu tenho duas considerações a fazer. A primeira é sobre o que o João já falou, e eu concordo, eu acho que principalmente no momento que a gente vive, eu concordo, o monopólio da história não é do historiador, o monopólio do conhecimento nunca é do cientista, seja isso bom ou ruim, só que tem sempre que ter esse cuidado, porque senão a gente acaba dando uma carta branca aí para qualquer produção também, e por aí vai, mas não foi isso que você quis dizer, eu sei bem, só acho importante pontuar isso sempre. Agora, sobre a questão do cinema, aí eu acho que eu concordo que é difícil a gente comparar o cinema ou essa produção não acadêmica
com a produção acadêmica, mas ao mesmo tempo eu acho que tratar as duas como uma coisa distinta, completamente distinta, é muita, perdão da expressão muito comum aí, mas é muita torre de marfim da gente. É achar que a academia está ali totalmente descolada do mundo que está ao redor dela e que isso não influencia no resto do mundo e que o resto do mundo não influencia nela. E aí, para isso, eu pego um autor aqui que ele fala brevemente disso, mas eu acho que ele fala bem disso, que é o Marcus Bull, naquele Thinking Medieval, no qual ele vai falar sobre, para ele, é um descompasso entre a academia e a cultura popular, digamos assim. No qual ele vai falar que não são coisas distintas, igual muito acadêmico gosta de falar. Que, o filme medieval não tem nada a ver com a academia. Tem sim. Só que para o Bull, ele vai apontar um descompasso ali de alguns anos que pode variar para mais ou para menos. Ou seja, o que chega no cinema, muitas vezes, coincide e tem a ver com visões historiográficas e acadêmicas que já imperaram em algum momento. E eu acho que é muito importante lembrar, porque senão a gente fica muito como o puritano acadêmico, que tem o verdadeiro conhecimento, e olha como o cinema, o teatro, a pintura estão destruindo. Não é bem assim. Eles vão tirar muitas vezes de coisas acadêmicas. E, às vezes, tem interseções muito fortes. Igual O Nome da Rosa, o filme, tem consultoria do Jacques Legoff. E o filme é uma bosta, com todo respeito. É um ótimo filme, mas é uma Idade Média bem bosta. Só que aí tem esses intercâmbios. E eu acho que fazer a separação de um jeito muito rígido, muito engessado, de falar, isso daqui não é acadêmico, isso corre o risco de novo, dar carta branca para o cinema fazer o que ele quiser com a roupagem medieval. O que eu quero dizer com isso? Não estou dizendo aqui que a gente tem que censurar o cinema, a Idade Média correta. Lógico que não. Até porque, como a gente já falou aqui no chat, não existe Idade Média. Eu acho que patrulhar as coisas e falar isso está errado, isso está certo, é perda de tempo. O que eu quero dizer é que, às vezes, um tempo, um período ou uma noção histórica pode ser mobilizado ideologicamente, e aí eu não vou entrar aqui no mérito se consciente ou inconscientemente, mas ele pode ser mobilizado ideologicamente, como, por exemplo, o caso da própria Idade Média. E aí um outro artigo que é fácil de se encontrar é daquele site The Public Medievalist, da série que eles fizeram sobre raça, e ele vai falar sobre... A autora fala sobre raça em Game of Thrones. E o argumento dela é assim, você tem que escolher a cereja ou o bolo, você não pode ter os dois. Game of Thrones escapa de um monte de crítica ali, de várias coisas, com a desculpa de eu sou uma série de fantasia. Mas aí, na hora de justificar o fato que não tem personagem negro quase, e que os que tem são escravos, a série diz, mas na Idade Média era assim. Aí que está o problema. É quando você dá para a ficção toda a carta branca e ela faz essa inversão do discurso. Então, eu acho que eu discordo de falar que não dá para analisar o cinema e comparar ele com essa produção acadêmica. Eu acho que, pelo contrário, dá para fazer, tem que ser feito, e eu acho que essa produção acadêmica ela não é isenta de crítica também. Pelo contrário, igual o cinema é uma construção, a produção acadêmica também é. A historiografia nada mais é do que o maior medievalismo de todos os tempos. Tudo que a gente está falando vai ser de acordo com a nossa perspectiva, nossa ideologia e nosso momento. A história não é imparcial, a história não é crua, fria ali. O que eu estou falando hoje, amanhã sai de moda e vem outro falando outra coisa que vai condizer com o tempo dele. A historiografia fica datada muito rápido. Legoff tratado, Duby tratado. Daqui a pouco a gente vai tratar. Mesma coisa com o cinema. Se você for assistir um filme medieval ali da década de 60, se você for assistir o Exército de Branca Leone, se você for assistir o Rei Arthur do Guy Ritchie, são idades médias diferentes até. Então, o cinema se data do mesmo jeito. Então, eu acho que são processos parecidos. No fundo, para mim, é tudo discurso. Tanto o cinema, toda produção é discurso, o cinema é discurso, a historiografia vai ser discurso. E, claro, são discursos com pesos diferentes, lugares de produção diferentes, mas eu acho que se partindo do pressuposto que a gente não tem o monopólio da história, que é discurso, então tem que partir desse pressuposto do lado do cinema também e lembrar que a gente pode, sim, comparar um com o outro. Só isso. Bom, a Adélia, ela queria
falar, eu também teria alguma consideração a fazer, mas eu não sei, acho que é melhor ela falar. Adélio? Então, Luiz, quando eu falo que que o cinema constrói uma visão de Idade Média, eu não estou me referindo à Idade Média histórica. Muito menos eu digo que a história da academia é superior aos demais, né? Eu estava me referindo a algo específico. Por quê? Porque tem muitas produções que compara realmente, que analisa o filme a partir de uma produção acadêmica, que é válida, não discordo disso. No entanto, desconsideram que eu penso que é algo necessário, que é o discurso cinematográfico. A linguagem cinematográfica, ela tem uma autonomia de pensar, de construir uma visão da Idade Média. Além disso, né, não necessariamente todos os filmes vão consultar especialistas de Idade Média para produzir seus filmes. Até mesmo consultando, há uma mediação entre o presente e o passado, propriamente dito, entre esse especialista. E sim, eu considero também a produção acadêmica medievalista, como medievalismo, mas não o medievalismo tal como é compreendido aqui, mas sim o medievalismo que traz uma consciência histórica. Aí, consciência histórica lá no John Hussey, tá? O conceito de consciência histórica. Então, se todas as produções do cinema analisamos sob o preceito da história acadêmica, deixamos de lado também essa autonomia do filme criar uma visão que está mais de acordo com o que nós públicos, compreendemos da Idade Média do que a Idade Média em si. Então, assim, eu discordo de você nesse ponto, né? Mas aqui é um debate, eu acho muito interessante isso, porque devemos pensar também nessa linguagem. E sim, eu não considero, eu não considero aquela visão do cinema algo neutro, né? Eu tenho uma visão crítica sobre aquilo, mas a gente não pode desconsiderar o discurso cinematográfico, a linguagem propriamente dita do cinema, que é desconsiderado na análise. E é isso. Desculpa, João, eu acho que eu te interrompi demais. Nada, Adriele, que isso? A gente que agradece a sua participação, né? Eu agradeço a pergunta. Inserindo um pouco no debate, eu acho que, assim, eu não sei, Luiz, mas me parece que, assim, o que você está falando, que eu acho que, assim, fica no... Agora eu dando aqui de Marina Silva, né? Que eu acho que fica entre o que você falou e o que a Adriele, que eu acho que contempla, e é um pouco que eu penso, que, assim, eu concordo com o que a Adriele fala no sentido da linguagem, né? Que a linguagem cinematográfica, o discurso cinematográfico, ele tem, para usar, né, o Foucault, ele tem a sua ordem, né? Ele tem a sua ordem, assim como o discurso historiográfico também tem a sua ordem. E aí, nesse sentido, eu concordo, quando ela diz que, assim, não dá para a gente querer sempre analisar necessariamente a contrapelo do outro, né? Como se é isso, assim, o filme que vai falar do rei Arthur, não sei das quantas, não, mas a verdadeira Idade Média é essa aqui da academia. Eu acho que não é isso. E aí, mas eu entendo quando você fala o caso do Game of Thrones, mas aí, assim, me parece que mais do que uma questão de comparação, enfim, com o que é produzido na academia, etc., me parece, de novo, se tratar da questão ética, né? Eu acho que, assim, o que o cinema ele não está neutro, o discurso cinematográfico, assim como o discurso historiográfico, como qualquer discurso, não deveria passar longe do seu comprometimento ético,
Para mim, eu acho que isso eu acho que é uma questão importante, ou seja, eu acho que a produção cinematográfica ela pode sim ser responsabilizada eticamente por aquilo que ela está produzindo e por aquilo que ela fala que ela produziu, percebe? Mas isso não é necessariamente misturar as duas linguagens, mas que eu nem acho que foi isso que você quis dizer propriamente dito. Não, eu concordo com você, eu acho que é uma questão de rigor mesmo, e nesse ponto concordo com vocês dois. A linguagem, ao se estudar uma fonte, a gente sempre tem que atentar para o suporte. E, por exemplo, então, ao se tratar de cinema, eu tenho que atentar que o cinema é produzido de um jeito. O que mais tem na história, em todos os campos, é gente que vai pegar para analisar uma fonte e vai analisar tudo como se fosse fonte escrita. Quem aqui nunca viu alguém analisando imagem, luminura, como se fosse fonte escrita? E esquecendo de levar em consideração mil nuances da coisa, inclusive no meio de produção. Então, nisso, eu concordo, o cinema tem a linguagem dele e não está falando que a gente deve comparar o cinema com a história da academia, no sentido de confrontar um com o outro e falar isso está errado. Porque, para mim, isso é a maior perda de tempo. Isso assim, é completamente infundado, e eu acho que qualquer trabalho que se disponha a falar de cinema e não tiver o cuidado de atentar tanto para a linguagem cinematográfica quanto para uma análise de discurso fundamentada na base que está fazendo, é um trabalho inferior. Pronto, acho que isso aí é uma coisa objetiva. Se você está fazendo um trabalho sobre uma coisa que você não domina, seu trabalho é ruim. Cuidado, a Incline vai te chamar de positivista e Maria também. Eu acho que a gente tem que... Brincadeira, Maria. A gente tem que atentar para a metodologia do que a gente está fazendo. Agora, por outro lado, eu acho que o que eu estava tentando dizer, e que reafirma aqui, igual a Adriele falou, a gente não tem que concordar, é um debate, a graça do debate está nisso, é que eu acho que, você falou que o cinema não se propõe a fazer a mesma Idade Média que a academia, né? Ele se propõe a criar uma outra Idade Média, que é essa Idade Média do popular, talvez, ou enfim, do mundo não acadêmico. E concordo, só que o meu ponto é que essas duas Idades Médias não são tão descoladas igual elas parecem. Eu acho que existe um intercâmbio maior das coisas e que um influencia o outro e o outro influencia o um. A ponto que, para mim, a Idade Média acadêmica ela é igualmente uma tentativa de construir algo que está se mutando o tempo todo, igual a produção artística. Então, eu não defenderia eu defendo uma distinção dos dois nesse sentido que você falou, mas da lógica de vamos estudar coisas diferentes, não vou trabalhar cinema como se fosse historiografia, e também ficar comparando as coisas a contrapelo e falar que um está certo ou está errado é perda de tempo. Eu acho que uma análise do medievalismo no cinema, em qualquer produção artística, qualquer produção em geral, até a própria historiografia, ela não tem sentido por si só, isso é a minha opinião. Apontar para a coisa e falar isso é o medievalismo é completamente irrelevante para mim. O relevante para mim é pensar o que é como, quando, onde. Ou seja, e daí que está o medievalismo? O que eu posso tirar disso? E eu acho que aí dá para pensar o cinema do jeito que ele é vasto, inclusive, que você vai ter filmes que vão se propor a ser filmes históricos e filmes que se propõem a ser nada históricos ou até anti-históricos, pegando exemplos fáceis aqui, o Monty Python e o Cálice Sagrado, que é um filme completamente anti-histórico, até do jeito que ele faz a cronologia, com um filme que se propõe extremamente histórico, e a gente tem alguns desses, talvez nem tanto de Idade Média, mas de outros períodos, o que mais tem são essas produções de época. O Jesus, do filme de Ferreri, por exemplo. Sim. Foi todo a contrapelo da historiografia da época. O filme do Menocchio. O Menocchio. Então, eu acho que é pensar que tem filmes que se propõem a isso também. Então, eu só não defendo uma distinção tão radical, porque eu sempre tenho esse medo de parecer que são duas idades médias completamente diferentes, e eu acho que, no fundo, é farinha do mesmo saco. Posso só dar uma parte? Acho que o João queria falar aqui. João, agora, você ele... Não, é porque, na verdade, a gente também não está considerando nessa discussão a forma como o cinema lida com a história, e a gente não leva em consideração
a gente pensa muito no que a gente vê exibido na tela, ou, enfim, na grande tela, para falar de cinema de uma forma mais específica. Só que, por exemplo, a gente tem o trabalho do roteirista, que muitas vezes vai à historiografia como subsídio. Você tem toda uma equipe da produção de arte, que às vezes não são historiadores profissionais, mas têm acesso à historiografia. Então, no fundo, eu acho que a coisa é um pouquinho mais complicada no sentido assim, e quando a gente fala do cinema em si, ele está muito para além daquilo que a gente está vendo. E aí eu concordo com o Luiz no seguinte, que no fundo, o que ele é quase entrar naquela discussão de cultura popular ou de cultura erudita, ou seja, há uma tendência muito comum aqui no Brasil, não vou ficar citando autores, que analisam os filmes à luz do que a historiografia fala. Isso eu acho um falso problema, uma coisa que chega a ser até infantil às vezes. A questão é que muitas vezes, como o cinema, e aí eu estou falando do cinema em todo esse aparato da produção que está muito para além do diretor, ele faz uma leitura da historiografia, ou de modo aí ao encontro das expectativas do público, e aí tem que levar em consideração se a gente está falando para público jovem, aquela coisa, ou ao encontro das suas próprias convicções e usa o cinema como discurso para afirmar isso. Mas no limite, aí eu concordo com isso, muitas das vezes a fonte é a historiografia. Só que a roupagem que eles dão, e é óbvio, tem que ser assim também, vamos ser sinceros, se alguém for fazer um filme sobre Idade Média com base na Idade Média, entre aspas, raiz, ele não vai ter apelo comercial nenhum. Nenhum mesmo, porque ele não vai conseguir dialogar com o grande público do cinema. Mas eu acho que no fundo, e aí pega um autor do início do século XX, o Capistrano de Abreu. Gente, o Capistrano de Abreu, ele não me diz nada sobre história colonial, mas ele me diz muito sobre a historiografia da época. A mesma coisa, o filme do Franco Zeffirelli. Ele me diz muito mais do que se pensava de Jesus à época. Então, é isso, ou seja, para mim, no limite, você pode tratar uma obra ficcional como uma fonte, uma fonte bibliográfica, literalmente falando. Mas é só para perturbar vocês. Só furando a fila aqui de novo, mas rapidinho, só do comentário do chat, eu concordo com a Adriele. A precisão histórica é uma coisa, para mim é um problema do discurso, a tal da precisão histórica, que é uma coisa que não existe. A história, pensando aqui a Nicole Lorô lá, a história como ofício ele é anacrônico. A história, a gente não consegue ter acesso ao nosso objeto. Eu não sei como é que foi a Idade Média, eu nunca vou saber. E mesmo que eu pudesse voltar no passado, eu caio lá no paradoxo do antropólogo, porque eu sou um corpo estranho, eu estou modificando esse passado, então não tem como eu saber. Mesmo que eu tivesse viagem no tempo e fosse invisível, a minha cabeça, ela é do momento, ela não consegue processar um outro passado de maneira fria e calculista. Então, eu acho que, total, a precisão histórica é um problema, e o que tem de colega que usa isso como fonte de produção acadêmica mesmo, que tem de artigo que sai aí, as incoerências do filme e tal. Aí também não, né, gente? O que eu defendo é nessa linha que o Clínio falou também, de que existe uma conexão muito mais complexa aí, tanto do lado acadêmico quanto do lado do cinema, e eu acho que dá para dialogar os dois, sim, mas não é meu foco de pesquisa também. Adriele? O João queria falar também, né? O João queria falar. Joãozinho? Não, gente, eu não. Acho que isso aí. Eu estou aqui para falar de Arautos do Evangelho. Agora, isso aí, cinema. Desculpa, João, levar o debate para outro. Mas no fundo tudo é medievalismo, então tudo é discurso. Você passado para frente só, não desistido. É porque eu estou partindo do pressuposto também, é que é muito difícil considerar o que é realmente do período passado. Por quê? Há muitas visões desse passado que foi alimentado ao longo do tempo. E dentro dessas visões,
a gente tem que considerar o recorte de raça, de gênero, de classe que vai influenciar. Então, a forma que a pessoa vai analisar o cinema, ou um filme propriamente dito, vai passar por isso. E, para além disso, vai depender também de como a pessoa vai entender medievalismo. Que, como o Luiz falou, sei lá, um mês atrás, não sei, mas aí nesse debate, que é toda forma que vamos ler, né, o medievalismo, não sei o que ele falou propriamente dito, a gente sempre reformula esse conceito, né? Só fazer uma ponderação, que isso aí era o neomedievalismo. Neomedievalismo. Desculpa, Luiz. Não, tudo bem. Na minha lógica também, essa discussão de neomedievalismo não faz sentido para mim, mas tudo bem. Mas deve considerar tudo isso, sabe? Então, é só isso mesmo que eu queria falar, porque é quando falou da discussão sobre inconsciente e consciente, eu fiquei com dúvida nisso e aí levou essa discussão. Mas desculpa por interromper aí, tá? Nada, Adriane. Eu acho que já deu, né, gente? Já está com quase 2 horas, depois vai para o YouTube ainda, então... Tem um debate aqui sobre cinema no final. Enfim. Então, João, quer falar mais alguma coisa? Não, só mesmo agradecer, né, o convite, né? Acho que eu não cheguei a fazer isso no início, fui mal educado. Não, mas... Tô brincando, Joãozinho, seu amor. Para falar que eu sou quase um nobre medieval em termos de educação. Não, enfim, gente, é isso. Obrigado pelo convite, né? Acho que esses debates estão sendo bem interessantes, enfim, né? Tenho aprendido muito aqui também. Agradecer as perguntas, né? Agradecer a Adriele aí, não precisa se desculpar nada, que bom que você participou, enfim. E é isso, pessoal. Obrigado aí e até a próxima. Obrigado. Só aproveitando, fazendo um merchan aqui, né? Faz aí, Felipe, que você sabe o horário direitinho das coisas. Quarta-feira, dia 2 de setembro, 7h da noite, tem um debate, um formato um pouco diferente desse, porque não é uma entrevista, mas tem uma apresentação e depois um debate com a professora Luiz Darsan, da Universidade de Melbourne, se eu não me engano, na Austrália, que é um dos grandes nomes sobre medievalismo. Então, quem tem interesse... Eu vou estar lá perturbando. Espero que ela fale francês. Provavelmente, não sei nem esse nome. Eu acho que alguém tem que censurar o Clínio. Tem que se inscrever... Não, mas se você mandar um e-mail, tem o teu cartaz lá, manda um e-mail para o cartaz, você recebe o link na hora que for começar, e aí não tem chance de você perder. Mas se não, você pode só pedir o link para alguém na hora ou um dia antes e a gente te manda. Manda o link para mim, Luiz, que eu passo para todo mundo. Pode deixar. Valeu. Mas do jeito, só mandar o e-mail para lá que eles te põem na lista e você já recebe sozinho, automático também, para quem preferir. E... será disponível no YouTube? Não sei. Gravado vai ser, todas foram, mas aí a disponibilidade no YouTube vai depender da Darsan, muito mais do que da gente. Aí a gente tem que ver isso com ela ainda no futuro, não posso te garantir. Mas provavelmente vai sim, acho que ela não vai ter nenhum problema com isso, não. E é um debate que deve participar um pessoal interessante, porque o Mullenberg falou que vai participar, por exemplo. Então, talvez tenha um público mais misturado do que o normal. Então, gente, é isso. Agradecer. Então, semana que vem o Linhas não vai fazer entrevista, nós vamos participar na medida do possível. Eu, com certeza, participarei do debate com a Darsan, até porque o tema medievalismo e religião vai voltar. A baila. Mesmo que ela vai falar de outra coisa, eu vou perturbá-la. Eu não falei o tema, né? O tema, no caso, é medievalismo na Austrália, colonial, pós-colonial e decolonial. Ou seja, mas a gente vai levar para a religião também. Pelo menos eu. Valeu, gente. Valeu, obrigado, pessoal. João. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, gente.